Bom, a reunião dos pontos focais de cooperação, como penso que, enfim, é conhecido, já é a 43ª reunião que nós realizamos, é um órgão que suporta as decisões da CPLP no âmbito de um dos seus pilares, que é o Pilar de Cooperação para o Desenvolvimento, e que reúne as estruturas que nos Ministérios dos Negócios Estrangeiros ou das Relações Exteriores dos nossos Estados-membros são responsáveis pelo acompanhamento das dinâmicas de cooperação dos respectivos países, quer na lógica de acolhimento de projetos, quer na lógica de participação internacional em projetos. E, nesse sentido, estes colegas que vêm dos nossos Estados-membros estão particularmente bem posicionados para decidirem e para deliberarem sobre novas propostas de atividade que são submetidas à CPLP, por um lado, e, por outro lado, para partilhar informação sobre o contexto que decorre em cada um dos países, na lógica da promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esta reunião dos pontos focais tem uma agenda, se quisermos, dividida em dois pontos, uma parte mais, se quisermos, de questões administrativas e técnicas, em que cada um dos pontos focais partilha a informação que tem disponível sobre os avanços no cumprimento da Agenda 2030, mas com particular destaque nas últimas reuniões sobre o impacto que a pandemia projetou na agenda de desenvolvimento e na agenda de, enfim, ao fim e ao cabo, económica, social de cada um dos nossos países. É curioso reportar que, apesar dos impactos da pandemia, os países com as diferentes dinâmicas que projetaram conseguiram realizar parcerias internacionais que permitiram atenuar os efeitos da pandemia, seja por fornecimento de vacinas, seja por fornecimento de outros insumos que permitiram ir ao encontro das necessidades que foram estabelecidas e, como sabem, no espaço da CPLP houve uma cooperação muito intensa nesse domínio. Portugal, com o apoio da União Europeia, forneceu doses de vacina para os países de língua portuguesa. Brasil criou também uma capacidade interna de produção da vacina e também lançou doses, também doou doses numa quantidade apreciável para os países de língua portuguesa, e tudo isso permitiu atenuar o impacto nas questões de saúde pública. Reportar que, a este propósito, em breve será realizada a reunião dos ministros da Saúde da CPLP, em Angola, sob a presidência angolana da CPLP. Quanto à reunião, foram apresentados novos projetos de deliberação, um projeto que visa a criação de uma plataforma sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, mas numa lógica local, como é que estes ODS, que habitualmente são vistos numa plataforma nacional, se aplicam às comunidades. Um outro projeto interessante que foi apresentada a deliberação prende-se com a publicação de manuais de arquitetura sustentável para os Estados-membros da CPLP. É uma dinâmica que já no passado a CPLP teve com a aprovação de manuais para todos os países africanos e para Timor-Leste, e que regressa ao fim destes anos todos com uma proposta de publicação do manual para os países que faltavam, justamente a Guiné Equatorial, o membro mais recente da CPLP, e também Brasil, que ainda não tinha tido a possibilidade de beneficiar desse instrumento. Um projeto muito inovador que foi também apresentado foi a criação do surf de competição na CPLP, numa lógica de apoio aos países africanos da CPLP e depois com a perspectiva de alargamento a Timor-Leste, considerando não apenas o potencial económico da geração de receita que o surf projeta, cerca de 3,5 milhões de euros é o valor estimado internacionalmente, e também promovendo a possibilidade dos atletas da nossa comunidade participarem nas próximas edições dos Jogos Olímpicos, pois, como se sabe, o surf tornou-se um desporto olímpico. Neste momento, a avaliação que se faz é que, apesar de existirem atletas de algum renome internacional em Portugal, no Brasil e em alguns Estados africanos, a sua participação tem sido muito exígua e quer-se alargar esta dinâmica. Se bem que este seja um dos propósitos do projeto, este projeto tem um interesse mais vasto porque visa promover também as questões ligadas à promoção da igualdade de género, portanto, esse é um dos âmbitos específicos da iniciativa, as questões de índole turística, as questões económicas, apoio a ONGs locais, fornecimento de material, partilha de práticas e ao fim e ao cabo fomentar o aparecimento de novos talentos nessa dinâmica. Por último, um projeto também bastante relevante, que se prende já com decisões de órgãos anteriores da CPLP no âmbito da reunião de ministros do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, que é a criação de uma rede que junta as entidades reguladoras do ensino superior dos Estados-membros da CPLP para um cenário que no âmbito do alargamento do processo de mobilidade na CPLP será determinante, que é o reconhecimento dos graus académicos entre todos os nossos Estados-membros. E neste momento em que a reunião fez uma pausa, estávamos a proceder a alguns pontos de informação sobre a agenda internacional nos quais a CPLP irá participar, o 9º Fórum Mundial da Água, por exemplo, a criação de uma
a estrutura de cooperação internacional. Se nós quisermos, uma parceria que a CPLP lançou no seguimento da Cimeira dos Sistemas Alimentares Sustentáveis, o programa de apoio à Guiné Equatorial, que avançou para o terreno com a realização já de eixos importantes, de promoção da língua, de comunicação, do acervo comunitário e também do património cultural, e vamos dar continuidade à agenda e depois no fim poderíamos falar mais um pouquinho.